nessa primeira conferência da Universidade de Mandombe e o nosso tema vai se centralizar sobre a responsabilidade da Universidade de Mandombe no processo da vulgarização do novo paradigma epistemológico do renascimento africano moderno. E o palestrante sou eu, o vosso professor Bitombokele Lei Gomes Lungwana. Gostaria, antes de tudo, vos apresentar a estrutura da palestra. A nossa palestra terá praticamente 4 capítulos. O primeiro capítulo vai falar da crise africana e o segundo capítulo vai falar da perspectiva do renascimento africano moderno. O terceiro capítulo vai falar do Mandombe como novo paradigma epistemológico do renascimento africano moderno. E o último capítulo vamos falar da responsabilidade da Universidade de Mandombe no processo da divulgação do Mandombe. Conforme eu estava a dizer na nossa introdução, depois de termos feito uma observação das lógicas de dominação que já existiram no mundo através da história da humanidade, podemos constatar que há sempre uma inteligibilidade da dominação dos povos que se fundamentam nos 3 princípios de base. Temos a manipulação da história do mesmo povo que se pretende dominar. Aí iremos falar do roubo da história do mesmo povo. O segundo princípio é a destruição da autoestima ou a autocaridade do mesmo povo, lhe formatando, lhe formando a se detestar ele próprio. Desenvolver um certo ódio na sua própria personalidade. E o terceiro princípio é a destruição da sua alma cultural. E quando se fala da alma cultural, vejamos a sua espiritualidade, a sua língua, o seu sistema de pensamento, a sua ciência e a sua tecnologia. Assim, já podemos sustentar que a lógica da inteligibilidade, da libertação do jugo, da dominação de um povo, passa necessariamente pela deprogramação dos 3 princípios de base mencionados lá em cima. Então, para qualquer povo que pretende sair do jugo da dominação, deve criar todas as condições para primeiro deprogramar-se, criando uma restauração social profunda. Conforme estávamos a explicar, a deprogramação exige uma restauração social profunda. Então, nesse contexto, vamos nos questionar: será que a África, sendo vítima da inteligibilidade, da dominação sistemática sob a forma da escravatura, a colonização, o neocolonialismo, a segregação racial sistemática, será que a África está pronta para se preparar e se engajar no processo da deprogramação, da dominação do sistema, da dominação sistemática ao qual está submetido? A outra pergunta que nos colocamos: será que a África está
está pronta para se engajar nessa restauração social? São essas questões que vão fazer parte da nossa palestra, e depois de respondermos essas perguntas, iremos abordar a responsabilidade do Mandombe nesse procedimento de transmissão de conhecimentos. Depois de termos nos colocado essas perguntas fundamentais que vão orientar a perspectiva da nossa investigação, pensamos que é necessário fazermos o estudo da crise africana. A crise africana é o estado de mudança social do continente africano, do estado da glória para o estado da queda. E essa mudança de estado, na realidade, exige um esforço suplementar para se manter em equilíbrio e se reconstituir. Agora, o processo desse esforço suplementar consiste em repensar as nossas três dimensões: a dimensão espiritual, a dimensão política e a dimensão científica e tecnológica. Agora, falando do estado de mudança social, do estado da glória para o estado da queda, nós temos figuras que fomos buscar que falam dessa realidade. Temos a Sua Eminência de Nguyen Kuntimah, que foi o chefe espiritual da igreja quimbanguista de 1959 até 1992. É o terceiro filho do Papa Simão Kimbangu, que revelou a escrita Mandombe, e ele nos revela a glória e a queda do homem negro através da atualização da história e da criação do homem a partir do Jardim de Éden. Segundo a sua revelação, segundo as informações que ele passou aos quimbanguistas, ele sustentava que o homem negro é a primeira criatura humana criada à imagem e à semelhança de Deus. O homem negro que foi criado por Deus era um ser humano onisciente, muito poderoso, com muita glória, até o dia que ele desobedeceu a Deus, sem portanto pedir perdão, e a partir dali o homem negro começou a sua queda. A sua queda não foi brusca, mas à medida que o tempo ia passando, o negro começou a perder as suas faculdades intelectuais, faculdades espirituais, e o Egito, segundo Sua Eminência de Nguyen Kuntimah, é a última hora da supremacia do homem negro. É por isso, depois do Egito, do fim, da queda da civilização do Egito, já não se fala mais do negro. O negro entrou no obscurantismo. E temos, além da Sua Eminência de Nguyen Kuntimah, temos Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop nos fala da desestabilização do Egito através de 4 invasões. Então, através desses 4 invasões que podemos constatar, são a primeira a conquista do Egito em 525 a.C. pelos persas. A segunda conquista é de 302, que é a conquista do Alexandre le Grand. A terceira conquista é a conquista romana, que se realizou
no ano 31 a.C. e a última conquista foi a conquista dos árabes, que se realizou em 639 depois de Jesus Cristo. Então, Che Conta Diop está na mesma perspectiva da sua eminência de Nguyen Da Kuntima. Ele explica que depois da queda do homem negro que ergueu a grande civilização egípcia, o homem negro entrou na desgraça. O homem negro entrou em crise. E além do Che Conta Diop, temos o professor Omotunde. O professor Omotunde, um grande egiptológico que está a trabalhar muito sobre o desenvolvimento das humanidades africanas, humanidades clássicas africanas. Donc o professor Omotunde está na mesma perspectiva, é um grande especialista das humanidades clássicas africanas. E segundo o professor Omotunde, o reinado da África ou do homem negro é de 100 milhões de anos. Quer dizer, o homem negro governou a humanidade, reinou a humanidade durante 100 milhões de anos. E ele sustenta que o teorema de Pitágoras, por exemplo, já tinha existido 1000 anos antes do Pitágoras descobrir ou divulgar esse teorema de Pitágoras. Porque no Egito esse teorema de Pitágoras já se utilizava, já se praticava. O teorema de Pitágoras, vou ainda terminar a parte de português para depois entrarmos em francês. Quer dizer, há 1000 anos antes do teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras já existia nos egípcios, através das práticas que eles faziam da geometria descritiva. E infelizmente, neste preciso momento, os africanos sofrem de uma marginalização sistemática da humanidade africana em todos os domínios. Conforme estávamos a dizer, já estamos no terceiro capítulo. E nesse terceiro capítulo estamos a abordar a questão relacionada à perspectiva do renascimento africano moderno. Por isso, vamos ainda definir o que é o renascimento. O renascimento é o facto de nascer de novo. É o facto de... É praticamente a regeneração mental, cultural, científica e tecnológica. Quer dizer, é o renascimento mental, o renascimento cultural, científico e tecnológico. E além da definição, temos objetivos. Quais são os objetivos do renascimento africano moderno? O objetivo do renascimento africano moderno, vamos falar apenas do objetivo fundamental. O objetivo fundamental consiste em marcar o fim de um período menos brilhante para inaugurar o início de uma outra época mais brilhante em relação à nossa maneira de pensar e a maneira de fazer as coisas. Agora, qual é a importância do renascimento africano moderno? A importância consiste em criar novas maneiras de aquisição de conhecimentos. Quer dizer, com o Renascimento, o Renascimento tem uma grande importância na criação de novas maneiras de aquisição ou produção de conhecimentos. Por outro lado, um Renascimento deve ter figuras centrais. As figuras centrais são pioneiros, são astros, são mentes brilhantes que disponibilizam
novos sistemas de pensamentos para revolucionar todas as áreas do saber. Todas as áreas do saber. No caso da Europa, por exemplo, eles tiveram Leonardo da Vinci, que marcou a história do Renascimento no campo da ciência e da tecnologia. Tiveram Martin Luther, que é o alemão, que fez a revolução no contexto da teologia. É a partir dali onde surge o protestantismo. E há outras figuras, mas são essas duas figuras que Rabelais também faz parte no contexto da educação. Agora, vamos ver agora a questão dos critérios, porque na realidade muitos pesquisadores pesquisadores africanos já têm feito estudos sobre o renascimento africano moderno, mas constatamos que têm sido pesquisas muito superficiais. Então, a profundeza do estudo que a Universidade de Mandômbe está a fazer é no que diz respeito aos critérios, os critérios do renascimento. Os critérios do renascimento consistem em ter praticamente o primeiro critério é ter um espírito crítico em relação aos conhecimentos herdados da cultura tradicional. No contexto dos africanos, é preciso repensar, reestudar os conhecimentos herdados da cultura tradicional africana. O segundo critério consiste em ter espírito crítico em relação aos conhecimentos adquiridos da colonização. O que nós herdemos da colonização deve se repensar. Não é tudo que herdemos da colonização que é bom. Aliás, por natureza, o que a colonização, que o sistema de dominação implementou em nós, nos tirou praticamente todos os três aspectos que são necessários repormos: a nossa história, a nossa cultura e a nossa autoestima. Então, o renascimento deve consistir em repor todos esses três elementos fundamentais que constituem a legitimidade, a inteligibilidade da lógica da colonização, da dominação. Agora, o terceiro critério consiste em termos o espírito observador ou atento à situação social do nosso tempo. Temos que ser mais atento à realidade da nossa sociedade. Como é que funciona a nossa sociedade? Como é que a nossa sociedade está a encarar as novas dinâmicas ou a realidade atual da nossa sociedade? E por último, o quarto critério, que é o critério fundamental, onde os africanos não conseguem se pronunciar no que diz respeito ao renascimento, é conceber uma ferramenta epistemológica autêntica que pode ajudar na produção e na aquisição dos conhecimentos, que deve se basear em três ideologias. A primeira ideologia é a ideologia do saber enciclopédico. A parte da concepção da ferramenta epistemológica autêntica para a produção de conhecimentos, é aí onde está a grande fraqueza dos africanos. Muitos africanos estão a falar, estão a se levantar para reivindicar a nossa identidade de tudo que está a acontecer no mundo, a humilhação que nós estamos a passar. Mas tudo isso só pode se resolver o dia que os africanos estarão na altura de produzir conhecimentos científicos, conhecimentos tecnológicos com base de uma ferramenta epistemológica autenticamente africana. Só a partir daquele momento
que nós poderemos apostar no processo, no verdadeiro processo do renascimento africano moderno. Então, essa ferramenta epistemológica autêntica deve se basear sobre as três ideologias. A primeira ideologia é a ideologia do saber enciclopédico, que a mesma ferramenta deve nos permitir desenvolver a nossa capacidade enciclopédica de termos praticamente conhecimentos em quase todas as áreas. É isso que aconteceu no Renascimento ocidental. Naquela altura havia pessoas que tinham capacidade de navegar em quase todos os ramos. O exemplo de Leonardo da Vinci. E era pintor, era matemático, era físico, era inventor, era tudo mesmo, porque eles tinham concebido uma ferramenta epistemológica autenticamente europeia. Agora, além da ideologia do saber enciclopédico, temos a ideologia da educação ideal. A ideologia da educação ideal é uma filosofia do Renascimento que consiste em orientar a mente ou os intelectuais, os estudantes, de ir buscar, de conhecer tudo que existe na natureza, tudo que existe no corpo humano e tudo que existe no mundo, no universo. Quer dizer, nesse contexto, Rabelais dizia: tudo nos interessa, tudo nos interessa. Devemos aprender tudo. É por isso nós vamos ver a paciência que os ocidentais têm de filmar anos e anos o comportamento das formigas. Conheço um professor da botânica que se especializou só na coleção das borboletas da África Central. Então, enquanto que, por exemplo, o Renascimento desenvolveu essa cultura na Europa, o africano tinha perdido essa capacidade de observação, essa capacidade de estudar tudo. Nós, às vezes, desrespeitamos o nosso ambiente, tudo que está em nosso redor. Às vezes pisamos, às vezes desacreditamos, não prestamos tanta atenção no estudo do que está em volta de nós. Então, o Renascimento deve desenvolver essa cultura de educação ideal, aprender tudo que está em volta de nós. E por último, temos a ideologia da investigação científica. A ideologia da investigação científica consiste em criar bases ou critérios da verdade, do conhecimento. O que é o conhecimento? O que é o verdadeiro conhecimento? No tempo do Renascimento ocidental, o Leonardo da Vinci tinha dito o seguinte: nenhum conhecimento pode ser considerado verdadeiramente conhecimento científico se não passar pela demonstração matemática. Quer dizer, um conhecimento que não passa pela demonstração matemática não é um conhecimento científico. Então, nesse contexto, a ideologia que vai nos levar a conceber a ferramenta epistemológica autêntica deve nos ajudar a cumprir com esses três aspectos. Então, no capítulo do Renascimento terminamos. Agora vamos fazer uma abordagem sobre o Mandombe. O Mandombe como ferramenta epistemológica autêntica para a sustentabilidade do quarto critério do Renascimento africano moderno. O Mandombe se enquadra nesse aspecto como ferramenta que vai nos ajudar para sustentar o nosso movimento de renascimento. Quer dizer,
com Mandombe nós já podemos ter toda a certeza que há essa possibilidade de podermos avançar e nos engajarmos na abertura ou no início do processo do renascimento africano moderno no contexto da ciência e da tecnologia. Então, o Mandombe o que é o Mandombe? O Mandombe é uma revelação de Papá Simão Kimbangu ao professor Abelardo Pai David, em 1978, pela inspiração, Papá Abelardo lhe foi revelado que as linhas horizontais e verticais formadas pela sobreposição dos blocos são uma combinação de dois elementos geométricos que se assemelham aos algarismos 5 e 2. E, com base nesses dois elementos, Papá Simão Kimbangu disse ao Papá Abelardo que, com base nesses dois elementos que tu observaste no muro de bloco, o negro fará tudo o que ele quiser na atividade material. Então foi assim que Papá Abelardo se engajou numa investigação de 17 anos. Depois de 17 anos, concebeu um conhecimento científico que podemos considerar como a ferramenta epistemológica autêntica que nos permite de produzir conhecimentos, codificar os conhecimentos no contexto africano para a universalidade. Agora, o Mandombe é uma palavra de origem Kikongo, da língua Kikongo. Ma é um prefixo que significa o que pertence a e também representa o prefixo do plural. Mambo, Mabandombe, Masono, Mabandombe é o plural, mas é o que pertence aos negros. Então, Ndombe significa negro, quer dizer, algo feito pelos negros, à maneira dos negros, mas para a humanidade. Então, o Mandombe, só a partir da base, a sua base de surgimento, que é o muro de bloco, logo podemos nos aperceber que a lógica do Mandombe é uma lógica matemática. O Mandombe é um conhecimento, por natureza, um conhecimento matemático. E nesse sentido, o Mandombe tem duas definições clássicas. Mandombe pode ser definido como meio de comunicação. Mandombe também pode ser definido como conhecimento científico. Como meio de comunicação, Mandombe é uma escrita, um conjunto de sinais que codificam os sons e os tons de uma língua. Nesse aspecto, as nossas línguas, nós sabemos que as línguas africanas, por exemplo, para se escrever, para se transcrever, nós emprestamos a escrita grego-latina para escrevermos as nossas línguas. Mas com Mandombe já podemos escrever textos na nossa língua materna, línguas africanas e a escrita africana. E aí já no contexto do meio de comunicação. E Mandombe também no outro contexto é um conhecimento científico. Se pudermos nos basear no critério da ideologia da investigação científica que o Leonardo da Vinci tinha estabelecido no tempo do Renascimento Ocidental, podemos sustentar que na realidade o Mandombe é uma estrutura matemática. E sendo uma estrutura matemática, onde entra a geometria descritiva, onde entra a física, porque com base do Mandombe nós podemos navegar na mecânica, onde encontramos o sistema angular, que vai de 0 grau até 180 graus, e também podemos encontrar outras realidades. Por exemplo, na Universidade de Mandombe temos o estudo, uma disciplina que se chama Makimvuama, que é o sistema econômico Mandombe. Temos Tunga Mbanza,
é a disciplina de construção, que é a organização habitacional. Então, todos esses conhecimentos são conhecimentos que se baseiam na realidade do muro de bloco, que é uma realidade autenticamente matemática. Então, podemos chegar na conclusão de que a ferramenta que vai ajudar, a ferramenta epistemológica, o código epistemológico, o novo código epistemológico africano, que os africanos devem utilizar para superar as dificuldades do processo do renascimento, é mesmo o Mandombe. O Mandombe tem todas as características para nos ajudar nesse sentido. Conforme estávamos a dizer, relativamente à lógica do renascimento africano moderno, conforme explicamos, o último ponto que pretendemos apresentar é o quarto capítulo, é o capítulo que está relacionado à responsabilidade da Universidade de Mandombe no processo da divulgação do Mandombe. Na realidade, meus caríssimos, isso foi em 1998, 97, que Papau Abelardo me confiou, junto com a universidade onde eu estudava, a Universidade de Simão Timbão, na Faculdade de Teologia onde eu estudava, me confiaram a responsabilidade de poder lapidar ou de poder explorar a mina de ouro que Papau Abelardo tinha concebido, porque o Mandombe, do jeito que Mandombe foi concebido por Papau Abelardo, era uma mina de ouro que precisava ser explorada com meios, com tecnologia muito avançadas, a fim de termos um conhecimento diluído, sistematizado do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista gradual. É essa a responsabilidade que me foi confiada. Desde 97 eu tenho trabalhado sobre isso. São praticamente mais de 20 anos que eu tenho trabalhado isso e finalizei esses trabalhos em 2019 e a partir dali 2020, junto com o Dr. Celso, tomamos a decisão de criar a universidade junto com o Centro Mandombe Papaceba, que vão descobrir nos dias vindouros. Então, junto trabalhamos no sentido de lançarmos esse desafio. E lançamos o desafio, temos estudantes que estão na França, temos estudantes que estão em Angola, temos estudantes que estão nos Estados Unidos, mas ainda não se inscreveram, manifestaram já o desejo. E no Brasil também temos estudantes, ainda não manifestaram ainda não fizeram a inscrição, aliás, mas há esse desejo. Então, com essa plataforma que é a Universidade Mandombe que criamos, o objetivo é de tirar o Mandombe das nossas quatro paredes. O Mandombe tem que se divulgar no mundo inteiro. Temos que ter uma referência. O problema do africano é o complexo de inferioridade. O nosso complexo de inferioridade só pode acabar quando tivermos também uma ferramenta sofisticada que vai nos dignificar no contexto da ciência e da tecnologia. Onde o chinês está a escrever na língua dele, na escrita dele, o africano também deve escrever na língua dele, na escrita deles. A partir daquele momento, linguisticamente, culturalmente, estamos no mesmo ponto de igualdade. É curioso de vermos, por exemplo, hoje em dia, nas obras dos chineses, estamos em África, mas tudo escrito em chinês, mas estamos em África. Então eles têm a vaidade da cultura deles. Infelizmente o africano perdeu isso com as lógicas da dominação, as três lógicas da dominação que nós explicamos na introdução. Então, num contexto geral,
a lapidação que se fez, a graduação, a sistematização que se fez, começou a se divulgar através do Mandombe University. Então, por isso, todos que estão a participar nesse processo são automaticamente ativistas do processo do renascimento africano moderno no contexto da ciência e da tecnologia. Essa é a nossa apresentação do dia de hoje. São esses trechos que nós conseguimos preparar. Terminamos assim, estamos à vossa disposição para as perguntas ou preocupações, ou não só perguntas, mas também cada um pode expressar ou pode exprimir o seu sentimento, o que ele sentiu o primeiro dia que ele começou as aulas, o que ele está a sentir neste preciso momento. Quer dizer, estamos numa mesa redonda. Então eu terminei, creio que fui explícito na minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem. A todos, o nosso muito obrigado. Em razão da hora, Papalino, nós vamos abrir para que eles mandem as suas perguntas. Pode ir fazendo em francês. Par rapport à l'heure, je pense que la question des questions, nous allons prendre des dispositions. Perfeito. E vamos abrir o canal de comunicação através da sala de aula. Nous allons ouvrir le canal de communication à travers les cours digitales, la plateforme de cours digital. Perfeitamente. E também, para aqueles que quiserem contactar conosco, podem utilizar a página no Facebook. Et pour ceux aussi qui veulent nous contacter, ils peuvent utiliser notre page sur Facebook. E também através da plataforma digital, que é mandombeuniversity.com. Et aussi à travers la plateforme mandombeuniversity.com. Perfeitamente. Então, aqui fica o muito obrigado da Mandombe University e o reconhecimento do valor de cada um que aqui está presente e que esperem sempre o melhor de nós. Nous sommes très ravis, nous sommes vraiment très contents et nous terminons notre conférence et nous sommes vraiment ravis, nous comptons toujours sur votre appui et votre sensibilité. Merci beaucoup, muito obrigado, thank you, dankeschön. E que mais? Tua pandula, tua saquidila e que como é que eu digo? Mas a França não pode se permitir, né? Pode, mas é por causa do horário mesmo. E depois, por isso que a gente vai abrir a questão da fala deles com mais calma, por causa do horário mesmo. Tá bom? Se o senhor quiser se despedir em francês, em português. Bon, mais donc, par rapport à la structure, ou bien à la programmation que le Dr Celso a fait, normalement nous avons débordé de 18 minutes. Normalement notre conférence ne serait que d'une heure du temps. Donc voilà pourquoi vous allez vraiment nous excuser, tel qu'il l'a dit. Les questions, les interventions, on va les faire dans les plateformes qui sont disponibles. Donc vraiment merci pour votre attention. Muito obrigado pela vossa atenção e nós acreditamos que foi benéfico e contamos convosco pela próxima oportunidade da nossa palestra. Isso vai fazer parte da atividade da universidade. O Dr. Celso vai programar de vez em quando a série de palestras. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado.